Oi, gente! Hoje estamos aqui para mais um vídeo especial, falar um pouquinho da nossa gestação. Vamos falar um pouco também do nosso testemunho, quanto tempo a gente tentou. Se o bebê foi planejado e se a gente teve alguma dificuldade nesse caminho. Então, quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, antes de mais nada, quem tá chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu vou convidar vocês a se inscreverem no canal e também assistirem a playlist completa de todos os vídeos de gravidez que eu já postei aqui no canal. Porque aí vocês vão poder conferir todo o início, como foi a relação do Leandro, da nossa família, como que eu descobri minha gravidez. Então o link vai estar aqui no box de informações pra vocês assistirem, pra poder compreender tudo certinho. A gente, como vocês sabem, tem um caderno onde eu anoto tudo, tipo um diário mesmo, assim, da minha gravidez. Eu fiz anotações desde o início que a gente começou a tentar, de tudo que a gente passou pra não esquecer nenhum detalhe, né, amor? Sim, e isso é muito importante, né? É bem bacana, né? Porque assim, com o decorrer do tempo a gente acaba esquecendo algumas coisas. E aí a gente fez um resumo do nosso testemunho, porque, gente, eu escrevi minuciosamente, assim, os detalhes, e aí a gente resumiu por alto o que aconteceu nesse tempo. Vamos lá, primeira pergunta que vocês têm feito bastante é se o nosso bebê foi planejado, né, amor? Sim. Nosso bebê foi planejado, sim. Muito, muito, né? Muito planejado. A gente, pra quem não sabe, a gente tá há quase 10 anos juntos. A gente vai completar 10 anos agora, início de 2020. E logo em seguida a gente completa 7 anos de casados. Então já tem bastante tempo que a gente tá junto, né? A gente já viveu bastante coisa, conquistamos muitos sonhos. E assim, a gente sempre imaginou que o bebê viria no momento certo, no tempo de Deus. Ele ia nos indicar o melhor momento. Então, até voltei todos os meus vídeos que eu fiz falando sobre bebê. Eu e o Leandro sentamos e fizemos uma maratona de todos os vídeos que eu falei sobre esse assunto. E esse ano de 2019, 2018, eu falei muito assim, realmente, do tempo de Deus, até porque esse ano de 2019 foi quando eu engravidei. Mas 2017, logo no início do ano, até fiz um resuminho do que eu falei, porque algumas meninas perguntaram: pá, mas eu achei que você não queria ter bebê agora, porque pelo que você falava no vídeo, parecia que ia ser só daqui a alguns anos. Mas esse vídeo já tem muito tempo, gente. Às vezes o tempo passa tão rápido, né, amor? Muito rápido. A gente não percebe. Aí quando você vê, passou 2 anos e meio, já se foram, 3 anos. Então é legal, quando você assistir um vídeo antigo, principalmente falando sobre bebê, ver a data que ele foi postado aqui embaixo, pra você saber, né, quando aquele vídeo foi ao ar. Porque as coisas mudam, tipo, amanhã a gente não pensa o que a gente tá pensando hoje, né? Sim. É muito importante ver também a data, porque senão a pessoa pode tirar a conclusão errada, Exatamente. né? Até por isso que a gente fez a maratona e fomos assistir pra contar pra vocês, ó. Em maio de 2017, tinha um mês que a gente tinha completado 4 anos de casados. A gente já vai pra 7, então já tem quase 3 anos esse vídeo. Naquela época eu tinha 23 anos, gente. Vou fazer 26 agora, dia 20 de dezembro. Ou seja, tem muito tempo. Eu até falei naquele vídeo que ainda não era a hora que a gente queria ter bebê, porque eu ainda não me sentia preparada naquele momento. Mas falei que o bebê tinha que ser muito bem planejado e que aquele momento realmente não era o ideal pra gente ter bebê, porque a gente realmente tinha muitos objetivos naquela época, né? Então o tempo foi passando. Aí em julho de 2017, como eu sempre falei, gente, todo mundo me engravidava todos os dias. Começaram, você tá com cara de grávida, cara de grávida. Aí eu peguei e respondi, falei que ainda não era a hora, mas que a gente tava planejando. Não sabíamos quando, mas seria daqui uns 2, 3 anos, naquela época, em 2017. E olha que louco, se a gente parar pra pensar, foi realmente nesse tempo, né? Foi praticamente quase 2 anos e meio, né? É, isso mesmo. Aí eu até falei que ainda a gente não sabia quando seria a hora, mas Deus que sabia, mas que a gente estava planejando sim, né, ter um bebê, porque a gente já tinha um certo tempo de casados. Tinha 4 anos, a gente não sabia quando a gente teria, quanto tempo, quantos anos, mas a gente estava planejando para um futuro. E aí, novembro de 2017, os planos já começaram a mudar. Olha só como as coisas mudam, né, gente? Eu falei que a gente já estava planejando, não seria naquele momento de novembro de 2017, mas que a gente pretendia depois dos meus 25 anos, ou seja, final de 2018, início de 2019. Completei 25 anos ano passado e foi realmente a época que eu imaginava que eu estaria grávida, né? Realmente, vocês vão entender já já. Aí falei que, eram nossos planos, mas quem realiza é Deus e a gente não sabia se ia acontecer mesmo se a gente começasse a tentar. E falei um pouco das modificações que a gente fez, né? A última reforma que a gente fez aqui em casa,
e realmente elas antecediam a vinda do baby. Foi isso que aconteceu. Muita gente especulou também por que era a reforma do quartinho, né? Foi isso mesmo. Então, assim, tudo já antecedia. Aí o ano de 2018 e 2019, sempre que vocês perguntavam, pá, você tá grávida, pá, você não quer ter filho, eu sempre falava, gente, ainda não tô grávida, mas vai acontecer no tempo de Deus. Aí eu já não estipulava mais data, nem anos, porque realmente foi quando a gente pensou já, ó, vai ser esse ano que a gente vai começar a tentar e a gente vai entregar nas mãos de Deus. Então, daí em diante, 2018 inteiro, 2019 inteiro, eu não falei mais data com vocês, eu sempre falava, no tempo de Deus, no tempo de Deus, e foi realmente tudo do jeito dele. Então, nosso bebê foi, sim, muito planejado, né, amor? Muito planejado. E eu espero que tenha respondido as dúvidas de vocês com relação a isso, porque naquela época a gente não queria ter bebê naquele instante. Mas as coisas mudam, até porque quem não muda não evolui, tudo muda, não tem como comparar a Paloma do início de 2017 para o final de 2019. Tudo se transformou. Agora sim, gente, é uma dúvida de vocês constante. Nossa, desde que eu contei a gravidez no Instagram, inclusive me segue lá, vai Paloma Soares aqui no YouTube, é quando a gente começou a tentar, se eu fui tentante por muito tempo, se demorou e tudo mais. Então, gente, a primeira coisa que a gente fez quando a gente decidiu, é a hora de a gente começar a tentar, eu fui na minha médica, pedi a ela todos os exames que tinha que fazer antes de engravidar. E eu fiz todos os exames de sangue, deu tudo certo, tava tudo ok. E aí eu tirei meu remédio. Então esse foi o primeiro passo. E aí, né, amor? Aí a gente ia fazer uma viagem pra Europa e a gente decidiu que esse seria o momento certo da gente começar a tentar. Até porque, né, amor, eu tinha medo, tipo, de estar, sei lá, com uns 3 meses e fazer essa viagem, que era um dos nossos sonhos. Sim. E ter algum tipo de dificuldade, algum problema. Ela passar mal lá, alguma coisa assim, que seria muito dificultoso pra gente, né? Sim, então assim, prioridade era primeiro fazer a viagem e depois logo em seguida a gente engravidar. Então, próxima viagem a gente começou a tentar. Ou seja, poderia engravidar na Europa. Inclusive tem os vlogs aqui no canal, quem quiser conferir. Aí a gente viajou pra Europa. Todos os meus sintomas na viagem, assim, finalzinho da viagem, indicavam que eu tava grávida. Não foi? Sim. Tipo assim, é muito parecido os primeiros sintomas com a menstruação, com a TPM. Então eu fiquei super confusa, porque, né, tava tentando e aí os sintomas, tipo, eu tava muito assim, será que eu tô grávida? Eu acho que eu tô grávida. Tava com isso na cabeça. Até a gente decidiu comprar umas coisas lá também, né, amor? Sim. Paloma entrou numa loja lá, fez a festa. Não, gente, eu vi tanta coisa de bebê maravilhosa que eu falei, eu não vou perder a oportunidade, não sei quando eu volto. E vai que eu já tô grávida, então vou aproveitar, vou comprar as coisas. Se eu não tiver, não sei quando eu vou voltar de novo, então vou aproveitar e vou comprar. Inclusive, depois, se vocês quiserem um vídeo à parte mostrando um pouco das coisas de enxoval que eu comprei na Europa, me contem aqui abaixo nos comentários que eu posso gravar pra vocês mostrando tudo que eu comprei por lá. E é muito louco, porque quando você é tentante, você acha que nas primeiras tentativas você vai engravidar. Você tem na sua cabeça, tipo, parei de me prevenir, vou engravidar. Mas nem sempre é assim, tá? Né? É verdade, gente. Nem sempre é assim. Na nossa cabeça, vou engravidar nas primeiras tentativas. Mas a realidade, quem comanda, é Deus. Não Sim. tem como. Se você entrega nas mãos dele, é ele que vai determinar quando vai acontecer. E foi isso que aconteceu. Eu achei que tava grávida quando voltei da Europa e dias depois minha menstruação desceu. Fiquei arrasada. Fiquei muito triste mesmo. Tô assim... Eu tinha na minha cabeça que eu tava grávida, ninguém tirava, né, amor? Sim, sim. Aí o que a gente decidiu fazer, né? Eu falei, eu vou marcar a minha médica pra ver se tá tudo funcionando, se eu tô ovulando, porque vai que eu tô tentando e meu organismo não tá funcionando corretamente. Então eu fui na minha médica, ela me indicou fazer ultrassom de controle pra ovulação. E foi isso que eu fiz, foi até no período do... Seu aniversário do Natal. Foi isso mesmo, gente. Foi uma correria o ano passado, nesse Eu período. Foi muito louco, né? Foi. Na véspera do Natal a gente tava indo pro hospital. Nossa, é mesmo. E depois, no dia seguinte do Natal, dia 26, Sim, foi assim, sim. o final, né? Sim. Foi muito corrido, mas foi bem gostoso também, aquela expectativa, será que vai dar? De ficar vendo os óvulos. Gente, é muito legal essa parte. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Eu tava ovulando corretamente. Se vocês quiserem depois, eu posso até gravar um vídeo à parte
falando como que funciona esse controle de ovulação com o ultrassom seriado. E aí você descobriu que você tem a ovulação tardia. Isso, então assim, a maioria das mulheres, ela tem ovulação no meio do ciclo. O meu é bem depois. Às vezes eu poderia perder o período fértil por não saber disso. E através desse controle, eu descobri que, né, eu tenho que estender um pouco mais o meu período. E aí, gente, quem se torna tentante fica meio fissurada nesse assunto. Só pesquisa sobre isso, só lê sobre isso, só fala sobre isso. Eu queria muito saber um pouco mais sobre como funciona esse universo, apesar da minha médica ter me explicado. Então eu pesquisei bastante e descobri que eu poderia acompanhar a minha ovulação em casa, sem ter que fazer ultrassom. E eu queria muito saber se a minha ovulação ela era sempre tardia ou se ela variava. E aí, gente, o que eu fiz? Aí eu comecei a usar esse teste de ovulação aqui da Famivita, que é maravilhoso, por sinal, gente, é muito bom. Esse teste, como que ele funciona? Quando você vai ovular, o seu hormônio LH, ele tem um aumento significativo. E aí você vai acompanhar esse aumento com as tirinhas. Então é legal, você pode comprar uma caixinha maior, por exemplo, esse aqui tem 20 tirinhas, tem com 5, que é o normal, assim, pra você acompanhar a sua ovulação, se você sabe mais ou menos quando que ela vai acontecer, né? Você tem que saber mais ou menos, senão vai gastar mais tirinhas. Aí o indicado seria esse. E tem esse outro com 10 tirinhas, que também é ótimo. Aí você vai acompanhar todos os dias medindo na sua urina pra ver se o hormônio tá subindo. Quando der positivo a tirinha, aí sim a sua ovulação vai ocorrer provavelmente entre 12 a 48 horas depois desse positivo. Aí você começa a treinar, porque a ovulação vai ocorrer e você não pode perder essa chance. Afinal de contas, ela só acontece uma vez por mês. Perdeu a chance é só no mês seguinte. Então esse controle é realmente maravilhoso. Você pode fazer na sua casa, tem um preço super acessível e vale muito a pena caso você não saiba como funciona o seu organismo, quando que ocorre a sua ovulação. E eu descobri, né, amor? Todo mês a ovulação dela era tardia mesmo. Sim, era padrão, não era variada. Ela sempre era tardia e graças ao teste de ovulação eu consegui perceber isso, né, e ter um padrão e conhecer bem meu organismo. Inclusive, quando eu descobri minha gravidez, vocês conferiram aí, o teste que me deu positivo mesmo, me deu a certeza que eu estava grávida, foi esse teste da Famivita, porque ele tem uma sensibilidade bem baixinha, ele mede 10 MUI, eu não sei como se pronuncia esse hormônio, mas ele assim, ele é super sensível. Então se você estiver bem no início, usar esse teste com certeza vai te dar o positivo. Eu não usei ele antes da primeira vez que eu tive negativo, porque eu tava guardando ele pra quando eu achasse que eu tinha certeza. Então, por isso que eu acabei usando na segunda vez e foi ele que realmente, né, me deu o meu tão sonhado positivo. A Famivita também, gente, tem muitos outros produtos pra quem tá tentando engravidar, né, quem tá nessa fase de tentante. Tem o Famigel, que é um lubrificante íntimo. Ele é legal porque ele não mata os espermatozoides, porque dependendo do lubrificante que você usar, caso você use, você pode matá-los, então tem que ficar atento. E eles também têm várias vitaminas. Eles têm o Ferifert, que é um suplemento vitamínico e mineral em cápsulas para os homens, e o Famifert, que é um suplemento vitamínico para as mulheres. Vou deixar o link aqui abaixo para quem quiser conhecer um pouco mais da marca. Tem muitos produtos, eles enviam para o Brasil todo e realmente, gente, vale a pena porque eles são ótimos. Eu usei, aprovei e graças a Deus estamos com o nosso positivo, né, amor? Sim, sim. É muito engraçado, gente, que quando você começa a entender o seu organismo, a fazer o controle como eu fiz, a esperança do positivo vir todo mês, ela é enorme. Mas passou janeiro, passou fevereiro. E nada do positivo chegar, né, amor? Gente, infelizmente, assim, positivo não vinha. A gente tava fazendo tudo certinho, controlando, pegando o período fértil, mas ó, ainda não era aquele momento que Deus estava reservando pra gente. Claro, a gente fica muito, muito triste, né, amor? Muito, muito. E quanto mais o tempo passa, mais a gente vai ficando triste, vai ficando ansioso e atrapalha mais ainda. Não, né? com certeza. Aí eu peguei e falei assim, quer saber, Leandro? Já tem uns meses, né? Vamos marcar a médica de novo. Aí marquei com a minha médica. Aí a médica disse que, como a Paloma é muito ansiosa, poderia estar atrapalhando. Aí ela pediu pra eu fazer alguma coisa, pra distrair a cabeça e a gente esquecer esse assunto e deixar bem natural. E inclusive também ela passou novos exames de sangue pra verificar o hormônio, tudo mais. Ela até deixou um pedido, caso a gente não engravidasse nos próximos meses,
o Leandro fazer o exame de espermograma pra ver, né? Porque, tipo, eu já tinha feito o controle de ovulação, tinha feito os meus exames de sangue. Sim, tava tudo perfeito. Exatamente. Era hora dele verificar como que tava a saúde dele, se estava tudo certo. Aí, ok, gente, era uma saga. A gente se enchia de esperança e aí a menstruação vinha, era tipo um banho de água fria, né? Era tenso. Ela ficava muito triste quando a menstruação Nossa, descia. ficava arrasada. Muito, E assim, só eu e eles e Deus sabíamos, e a minha médica, mas família ninguém sabia, vocês não sabiam, amigos, ninguém sabia que a gente estava tentando, a gente realmente deixou nas mãos do Senhor. Todo mês quando a menstruação vinha, a gente ficava triste, ficava bem chateado e tinha sempre pessoas perguntando: e vocês não vão arrumar filho não? Quando que vai vir um filho de vocês? Aí a Paloma ficava bem pra baixo, mais ainda. É muito complicado essa parte, porque assim, você não quer falar, tipo, eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo. É triste, porque quando a gente tá vivendo isso, eu tô emocionada. Calma. Quando a gente tá vivendo isso é muito intenso. Você, assim, tá nas mãos de Deus, mas você quer muito aquilo. Não tem o que fazer, sabe? Você faz os exames, tá tudo certo. Então você tem que esperar mesmo o tempo do Senhor. Mas a ansiedade bate, sabe? A pressão, porque, querendo ou não, mesmo as pessoas não sabendo que a gente tava tentando, sempre rola. Tipo, você tá com cara de grávida, você tá grávida. Quando você vai ter bebê? E, tipo, por que você não quer ter? E naquele período, assim, que a gente tava começando a investigar, que a gente quis investigar muito rápido, a gente não quis esperar muito tempo. Muitas pessoas mandaram... É porque a internet às vezes é cruel, né, gente? Mas a gente recebeu muitas mensagens assim: você é estéril? Por que você não tem filhos? O problema é com você ou com o seu marido? E assim, eu li aquilo e ficava mais arrasada. Então, às vezes, a gente tem que se controlar, sabe? Assim, não são legais, sabe? Você não falaria isso pra mim pessoalmente, tipo, na minha cara: você é estéril porque você não tem filho. Essas pessoas insensíveis, né? Não, realmente, faltou sensibilidade, faltou compaixão, se colocar um pouco no lugar da outra pessoa e, tipo, eu não queria falar, é uma coisa, como a gente falou, a gente é muito reservado. Se a gente entrega nas mãos do Senhor, é com Ele, porque ninguém pode fazer nada, só o Senhor pode realizar. Então a gente se apegou muito a Deus nessa fase da nossa vida, nesse início de ano de 2019, assim, foi um começo muito conturbado, assim, mentalmente. A gente se apegou demais a Deus, né, amor? Ainda mais, né? Ainda mais, nossa. Fizemos muitos propósitos, campanhas. A gente começou a querer entender por que daquela situação. Por que, sabe? Se Deus permitiu a gente iniciar as tentativas, por que a gente estava passando por tudo aquilo e a gente não estava conseguindo o nosso tão sonhado positivo? Porque pra gente era o momento certo, mas... gente, às vezes a gente acha que tá certo, e não é o momento. Então Deus foi nos respondendo. Cada louvor que eu ouvia, Deus respondia. Cada pregação que a gente ouvia na igreja, né, é muito incrível. Deus respondia, Deus falava: espera. Nem que fosse com uma canção. E tem uma música que Deus me entregou, gente, que assim, um louvor, né, que ele foi muito forte, assim, no meu coração, que é aquele: mesmo sem entender, eu confio em ti, e mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, ainda sem entender. É uma música, assim, que mexeu muito com o meu espiritual, e eu ainda mais conectada com Deus naquele momento, porque é no momento de dificuldade que parece que a gente se apega mais, e não deveria ser, né? Tem que ser o tempo inteiro, a gente tem que se apegar a Deus. Então foi quando eu senti no meu coração de iniciar também o projeto devocional. Então eu quis realmente fazer a vontade do Senhor e deixar Ele fazer a dele na minha. Em março, quando a gente não tinha engravidado ainda, né, mais outros negativos na cara, o Leandro, enfim, foi fazer o exame que a minha médica tinha passado, que foi o espermograma, e marcou um urologista. Sim. Aí eu fui fazer o espermograma. Peguei o resultado, levei pro médico, e ele disse que realmente estava um pouco alterado, mas que não era para preocupar, porque tinha homens bem piores e que conseguiam. Com isso ele passou um remédio que era para dar uma melhorada, tal, que ia ficar tudo certo. Comecei a fazer o uso do remédio e quando deu mais ou menos 21 dias, ele pediu para repetir o espermograma, já com o efeito do remédio. Repetiu o exame, aí quando eu fui levar o resultado para ele, por que estaria todo manchado no meu corpo? Ele pegou o resultado, viu que piorou, porém ele disse que eu tive uma rejeição do remédio, eu tive uma alergia do remédio. Não, e ele ficou até meio chocado, porque ele falou assim: nossa, é raríssimo acontecer isso, esse remédio era pra ter melhorado totalmente o problema, e não foi isso que aconteceu. Não, ele piorou o problema. Piorou drasticamente, tipo, as nossas chances foram lá embaixo, e assim, nossa, gente, fiquei arrasada, porque assim, naquele momento, tipo assim, não era o meu problema, não era o problema dele, ele era o
nosso problema. Quando você é casado, não tem a Paloma tem problema. Nem o Leandro tem problema, exatamente. Né? Os dois têm problema, a gente é casado, é tudo nosso. Então a gente ficou assim, arrasado, abalado mesmo, porque uma medicação cara daquela. O médico falou que era o único medicamento que poderia melhorar. Não melhorou, ao invés disso, piorou. Aí ele começou a conversar comigo, ele me perguntou se eu tinha feito o uso de algum remédio. Aí eu falei que antes da gente começar a tentar um pouco, eu tinha feito um tratamento de queda de cabelo. Por quê? Essa queda de cabelo aconteceu quando um ente querido meu fez uma cirurgia de coração. Eu fiquei muito abalado, muito ansioso, tive uma crise muito forte de ansiedade, porque eu sou muito ligado a esse ente querido. Com essa ansiedade eu tive uma queda de cabelo muito forte. Então eu comecei a fazer um tratamento, comecei a fazer o uso de finasterida. É um medicamento muito comum usado para quem tem queda de cabelo, só que essa finasterida, ela atrapalha muito a fertilidade do homem. Com isso, ela demora um pouco para poder sair do organismo. Com isso, o médico disse que poderia sair a longo prazo esse medicamento do meu organismo ainda. Agora tinha mais um medicamento que precisaria sair do organismo dele, que ao invés de ajudar, né, piorou. Então ele tinha o finasterida e esse outro remédio que o médico indicou. Sim, que deu alergia. Porque assim, quando a gente começou a tentar, não tinha um prazo longo que você tinha parado. Tinha de 3 meses, mais ou menos. Foi muito pouco tempo, assim, pra sair do organismo. É como uma pessoa que faz tratamento pra pele, tipo com acne, tem que esperar um tempo pra depois poder engravidar. A mesma coisa esse remédio. Então, gente, o médico dele passou também um outro exame, que é o ultrassom do escroto, pra ver se não tinha nenhum problema com varicocele ou algum outro problema genético. Os exames de sangue também, e assim, deu tudo certo, o ultrassom tava tudo certinho, não tinha nenhum problema. Os exames de sangue também estavam todos certos. A única alteração estava no espermograma. E o que ele falou? Tem que esperar realmente um prazo maior pra ver se esse remédio ainda tá no seu organismo. E se ele tiver, ele ainda vai sair. Então ele falou, olha, eu vou te dar um outro pedido de espermograma e quando tiver quase completando um ano que vocês estão tentando engravidar, você repete. Pra quem não sabe, um casal normal, um casal fértil, ele tem até um ano pra conseguir engravidar naturalmente sem nenhum tratamento. Depois de um ano, o ideal é a mulher vai procurar seu médico, o homem também, e vai fazer os exames e começar a investigar. Mas a gente quis fazer os exames e saber por que estava acontecendo isso. A gente sentiu no coração, né? Fazer os exames, de procurar um profissional e investigar realmente. Aí ele até falou, olha, se vocês não engravidarem nesse período, repete o espermograma. Isso tudo, gente, com o médico dele foi em abril. Aí a gente decidiu esquecer um pouco o assunto. Tirar isso da cabeça da a gente realmente vamos descansar no Senhor. Se a gente colocou na mão dele, confiar e esperar. É o que ele tá mandando em todas as pregações, em todos os louvores, tudo que ele fala com a gente é assim. Então a gente começou a fazer os propósitos com o Senhor, sabe? Entregar nas mãos dele, fazer campanhas, a gente começou a fazer jejuns. Todos os dias, orações de madrugada. Exatamente, a gente estava com um propósito, a gente entregou na mão de Deus e a gente começou a correr atrás. Porque coisas materiais a gente trabalha, a gente batalha e conquista, compra. Mas filhos, a gente não alcança com o dinheiro, né, gente? Seja o seu filho de forma natural, de reprodução assistida, de adoção, quem entrega é Deus. Então a gente começou a colocar esse propósito e a gente correu atrás espiritualmente. A gente descansou no Senhor, tipo, de ficar chorando, de ficar sofrendo e começamos a viver, aproveitar o momento e agradecer a Deus por tudo que estava acontecendo ao nosso redor. Sim. E confiar nele que o momento certo ia chegar. Até porque ele falou, espera e se acalma, né? Descansa em mim que vai acontecer. E a gente estava confiando fielmente no que o Senhor estava prometendo. Sim, porque quando a gente também pegou, né, tirou isso da cabeça. Pegamos o quartinho que a gente estava querendo já montar pro nosso baby e fizemos estúdio, colocamos papel de parede. Não, fui fazer luzes. Tudo. Eu falei, eu tava até com cabelo, tava com o cabelo praticamente todo natural. Pensei assim, quando eu engravidar, né, eu não vou ficar com aquela raiz enorme que agora eu estou. Vou ficar com aquela lista, eu vou deixar meu cabelo ficar natural, porque aí eu vou engravidar, meu cabelo vai ficar lindo, não vai ficar aquele negócio duas cores. E aí nesse meio tempo eu falei, quer saber? Vou voltar a ser loira, vou mudar tudo, deu a louca. Eu falei, não, vou mudar meu foco, né? A gente decidiu esquecer e focar em outras coisas. Tiramos a ansiedade da gente. Exatamente, foquei na academia, alimentação, fui correr atrás de um monte de coisa que eu queria, sem ser o bebê. Quando vocês acompanharem uma pessoa que vocês gostam muito na internet, pessoalmente mesmo, não fica perguntando, sabe? Quando vem o bebê,
eu sei que às vezes a maioria pergunta sem maldade, mas depois de tudo que eu passei, assim, gente, não pergunto mais pra ninguém, porque a gente não sabe o que a pessoa tá enfrentando e receber esse tipo de pergunta dói. Pode chatear muito Dói, mais. chateia muito mais, porque você não sabe quando vai acontecer e seu milagre só depende do Senhor, não depende de mais nada. Não importa o seu dinheiro, não importa a medicação que você toma, o médico que você tá indo, só depende de Deus e pronto. Agosto chegou, gente, agora de 2019. Eu até gravei vlog no dia, fui fazer consulta anual mesmo, que eu sempre faço preventivo, né, todos os anos. Então fui fazer minha consulta com a minha médica. E aí eu conversei com ela e falei, olha, tá quase chegando um ano de tentativas. Eu acho que agora a gente pode repetir os exames de sangue. E se tem mais algum exame que eu, Paloma, posso fazer? O Leandro já tinha feito todos os dele. Então eu perguntei a ela se teria algum outro exame que eu poderia fazer pra ver se não tinha mais nada. E a minha médica falou, olha, tem um exame que ele é mais invasivo, mas que você pode fazer e esse... Desconfortável. É, desconfortável. Mas eu acho legal você fazer assim, até pra você tirar dúvidas e vai que, né, não é esse o problema de tudo. Ela me deu o pedido e eu fui fazer a histerossalpingografia, que nada mais é, gente, do que um exame com radiografia e ele injeta um contraste pra ver se você não tem nenhuma obstrução que impeça os espermatozoides de chegar, né, até o óvulo. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando melhor um pouco desse procedimento, desse exame, que foi esse o exame que eu falei pra vocês que eu achei que tinha feito a minha menstruação atrasar e não foi, né, porque no fim eu tava grávida mesmo, mas foi esse o exame que eu fiz, tá? Pra quem perguntou, foi a histerossalpingografia. Foi assim, um exame que eu relutei até o final pra fazer, porque eu sou muito medrosa. Muito, Quem acompanha muito. aqui desde, né, desde o início sabe que pra tirar sangue eu tenho medo, nessa parte de hospital eu tenho receio. Mas aprendi a lidar com tudo isso nesse tempo todo, tá? Melhorei muito, depois vou contar pra vocês mais sobre isso. Aí a médica que fez esse exame falou, olha, tá tudo certo, o contraste passou pelas duas trompas, você não tem nada. Se você tinha alguma obstrução superficial, agora já não tem, suas trompas estão limpinhas, eu injetei muito contraste, tá tudo limpo. Mês que vem você tá grávida. Ela ainda brincou assim. Aí eu saí do exame e falei com o Leandro, ó, a médica falou que mês que vem eu tô grávida. E aí eu fiquei assim, se for da vontade do Senhor, né, quem sabe. Então eu fiz esse exame. Aí como tava quase chegando a um ano, ele também decidiu repetir. Antecipei, né, que era no final do ano, antecipei um pouco pra poder fazer o espermograma. E pra minha surpresa, Pra glória e honra do Senhor, gente. estava tudo normal. Estava perfeito. Ele foi curado, gente. Já não tinha mais nada. Se era por conta do remédio, já não tinha remédio no mais não meu tinha organismo. remédio. Se não era por conta do remédio, curado ele estava. Graças a Deus, porque Deus é bom em todo o tempo. E às vezes por isso que a gente fica... até hoje a gente fala, mas se a gente não tivesse investigado, será que a gente tinha engravidado naturalmente depois desse tempo de tentativa? Poderia, mas às vezes não. Às vezes Deus nos conduziu por cada etapa que a gente passou, né? Deus permite que o deserto aconteça, mas ele passa com a gente sabe que vai ter o fim esse deserto, ele não vai ser pra sempre, é só um período, é só uma fase. E tudo aconteceu como vocês sabem depois, gente. Eu fiz o exame em agosto, foi minha última menstruação. Em setembro a gente recebeu o nosso milagre, o nosso tão sonhado positivo, o nosso sonho, o nosso pacotinho de amor, né, está a caminho, como vocês sabem. Então assim, gente, não sei se era eu, não sei se era ele, só sei que foi Deus. Simplesmente assim, né, amor? Sim. Tava nas mãos dele, ele Nada nos tem conduziu. explicação. Tudo é que você entrega na mão do Senhor. Não adianta. Ele faz na hora certa, ele faz do jeito dele. Às vezes ele te prova um pouco pra você ter um pouco mais de intimidade com ele. Exatamente. Igual a gente fez. Aumentamos ainda mais um pouco a intimidade Não, com o a gente Senhor. pagou o preço real, sabe? Sim. A gente buscou, a gente pagou o preço sincero mesmo. A gente tinha um propósito com o Senhor e a gente foi até o final. A gente pagou o preço todos os dias. A gente sofreu, a gente chorou, choramos. A gente aprendeu muito também. Na conclusão disso tudo, gente, nós tivemos muito aprendizado e estamos ainda mais conectados com o Senhor e mais gratos por tudo. Por tudo que a gente passou, a gente agradece a Deus, porque a gente não sabe o que poderia ter acontecido. E só sabemos que, né, a honra e glória é toda dele. E a gente jamais pode dar glória ou honra pra outra coisa. Tipo, foi o exame, por causa desse exame que você engravidou. Foi por causa do remédio que saiu do seu organismo que você engravidou. Não, foi tudo por conta de Deus. Foi no tempo dele, do jeito que ele queria. Exatamente 10 meses depois, foi esse tempo que a gente tentou. A gente tentou por 10 meses certinho, sem tirar nem pôr nem um dia, 10 né, amor? meses certinho.
Certinho, sim. Certo. A gente conseguiu o nosso positivo. Pra glória de Deus, eu só tenho que agradecer. Eu fico assim, gente, tudo que a gente passou não foi um ano fácil. Eu fiquei com medo de chegar, tipo, no final do ano e falar assim, eu não alcancei meu sonho mais sonhado, assim, sabe? Porque eu queria muito ter passado 2018 grávida. Muito, muito. Era meu sonho passar meus 25 anos grávida, mas não foi a vontade de Deus. E agora, 2019, eu vou passar o Natal e meu aniversário grávida com 26 anos e tô muito feliz, Não foi em 2018, mas vai ser em 2019. Exatamente. Um ano depois, a gente vai passar com o nosso maior presente, né, amor? Sim. Então é esse o nosso milagre, amor. Esse é o nosso testemunho, gente. Desculpa, eu fiquei emocionada porque, assim, mexeu muito comigo. Eu realmente aprendi muito esse ano. Foi amadurecimento, assim, espiritualmente, fisicamente, em tudo. Não dá pra fazer planos, tipo, vai acontecer em tal tempo. Não tem isso, sabe? É do jeito que Deus quer e não tem como você determinar a data de nada. É Ele que realiza e pronto. Então a gente aprendeu demais isso. Já nos recuperamos aqui. Agora eu quero deixar uma mensagem pra quem me acompanha e tá passando por tudo isso. Às vezes um tempo muito maior do que foi o nosso, que foi 10 meses. Às vezes você tá passando por isso há anos e você sempre fica arrasado com cada menstruação que desce. E eu quero deixar uma palavra, assim, de Deus pra vocês. Tem uns louvores que tocam muito e falam muito comigo, assim. Deus fala muito através desses louvores. Um deles ouçam depois, que é da Kemily Santos, Fica Tranquilo. É difícil essa espera, mas toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Então é difícil você esperar? Mas creia que Deus já decretou sua vitória, o seu tempo vai chegar. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, gente. Somente espera, mantenha calma e não perca a fé. Esse louvor, ele é tremendo. Ele com certeza vai falar muito no coração de vocês. Tudo aquilo que Deus prometeu a vocês, Ele vai cumprir. Então, realmente, fica tranquilo. Aguarde o tempo do Senhor. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. E a gente tem que realmente crer e confiar. Vou deixar outros nomes de louvores aqui abaixo no box de informações para quem depois quiser meditar. E, gente, é assim, o medo faz parte do ser humano, né? Você tem medo. Será que eu vou tentar anos e anos e não vou conseguir? Não vou ter meu filho? A minha família não vai aumentar? Sim, o medo faz parte, né? Nós somos humanos. Sim. Né, amor? Até Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, ele, ao orar ao Senhor, ele falou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas que seja feita a sua vontade, né? O que tu queres. Essa palavra está em Lucas 22, 42. Depois vocês podem ler para meditar. O medo é normal, gente. Você vai ter medo, você vai sofrer, você vai chorar. Mas entrega nas mãos de Deus, porque Ele sempre vai fazer o melhor. E como Ele disse também, né, gente? Nesse mundo, a gente teria aflições, mas Ele venceu o mundo. Então a gente tem que ter bom ânimo, continuar vivendo, esperando no Senhor, que Deus que fez milagres lá no passado, né, em Gênesis, em Êxodo, é o mesmo Deus de hoje. Ele ainda faz milagres, Ele cura e faz o impossível acontecer. Então somente creia nessa palavra. E é isso, pessoal, esse foi o nosso testemunho até chegar no nosso tão sonhado positivo, no nosso milagre. Eu espero que vocês tenham se identificado, ajude vocês de alguma forma. E é isso, não se esqueça, se você está assistindo esse vídeo, dá seu like, comentar aqui abaixo um pouco do seu testemunho, se você está passando por isso, se você já passou, se você é tentante ou se ainda não é. Comenta aqui abaixo que a gente pode trocar, né, experiências uma com as outras. Isso é muito bom, porque às vezes você não tem muito com quem conversar. Vamos conversar todo mundo aqui abaixo, tá? Não deixe de se inscrever também. Em breve a gente vai postar o diário de gravidez contando como foi o nosso início, quanto tempo eu tô grávida e todos os detalhes que vocês querem saber. E é isso, né, amor? É isso, meu amor. Acho que eu falei muito. Deve ter Brevemente. ficado bem longo, né? Vamos só um pouquinho. Um beijo, fiquem com Deus e até mais, né, amor? Até mais. Tchau. Tchau. Cadê o bebê do papai? Coisa linda.